quero abordar um outro tema, que é esse tema da linguagem corporal. Bom, eu sou médico, sou cirurgião, então o corpo, para mim, sempre já foi algo assim que me chama muita atenção, eu me identifico muito com isso. E aí, quando eu comecei o trabalho com a constelação, eu já era psicoterapeuta corporal. E o que eu observava na psicoterapia corporal, então aí você até falou de Reich, que é quem realmente criou essa abordagem, que é a análise do caráter de Reich. Ele é um discípulo de Freud, e o que o Reich fez foi colocar o corpo na psicanálise. Então, ele iniciou esse processo de trazer o corpo como um grande campo de informações para a psicanálise. No trabalho original da psicanálise, o corpo ficava de fora, tanto é que o psicanalista ficava praticamente só ouvindo o cliente, mas não tinha um contato com o cliente. E a partir de Reich começou a prestar uma atenção muito grande exatamente no corpo. E o Reich começou o trabalho dele através de uma proposta que ele fez para o Freud, que lá naquela época eles observavam que a psicanálise tinha um bom resultado com os clientes, mas tinham vários clientes que não tinham um bom resultado e tinha alguns que tinham um resultado bom, mas daqui a pouco o cliente voltava para o padrão anterior. E aí o Reich propôs ao Freud estudar esses casos que não tinham resultado ou que tinham um resultado muito fugaz. E aí o Freud achou a ideia maravilhosa, e o Reich, com mais 7 psicanalistas naquela época, começaram a estudar isso. E foi a partir daí que surgiu a análise do caráter de Reich. Então, o Reich ele começou a observar as dinâmicas do indivíduo e começou a ver que o mais importante não era o que a pessoa falava. Então, tipo assim, não é o conteúdo verbal em si, e sim como o cliente falava, esse como o cliente expressa, fala o pensamento, como que ele vai se expressando, e não só na fala, mas também o corpo como um todo, esse como era uma ferramenta maravilhosa para identificar os problemas que estavam acontecendo com esse indivíduo. E a partir daí surgiu a psicoterapia corporal neo-reichiana, pegando essa ideia básica, e aí começando a estudar cada vez melhor. Então, o corpo começou a fazer parte da psicanálise. E aí tem uma dica importante, que é assim, tem um pesquisador, o Mehrabian, que até tem umas pesquisas aí um tanto controversas, mas ele coloca uma dinâmica interessante dentro das pesquisas dele, que na comunicação, 7% da comunicação é verbal, 93% é não verbal. Então, quando você começa a observar, o corpo, assim como a constelação, é um enorme campo de informações. E quando você começa a buscar as informações em locais diferentes da mente consciente, porque o cliente, quando ele está falando aquilo que ele vê, aquilo que ele acredita. A questão é que os problemas surgem do lugar que ele não vê, do lugar que ele não percebe, que é esse mundo do inconsciente que ele tem e que vai direcionar a vida dele para algum lugar, e a mente consciente fica contando histórias, explicando e justificando como é que foi parar naquela situação. Porque quem realmente dirige o indivíduo não é essa mente consciente, apesar dele achar que sim. E aí, quando você começa a utilizar a ferramenta do corpo, você começa a ver o que no corpo? Dá para fazer uma leitura do corpo, que é a leitura da forma. A leitura da forma do corpo conta a história de vida dele. Isso aqui é a abordagem do caráter. Então, você consegue ver, através da forma do indivíduo, a história que foi escrita. Então, cada dinâmica que teve de trauma infantil, que vai levar a pessoa a desenvolver mecanismos de defesa e aprisionar o indivíduo em dinâmicas sistêmicas, é interessante, né? Já estou colocando a sistêmica junto, quando ele fica repetindo a mesma dinâmica traumática, que no fundo ele repete a mesma dinâmica sistêmica que ele está aprisionado. Então, quando você tem a capacidade de ver através do corpo onde está o problema, para quem trabalha com constelação, isso aqui é uma ferramenta enorme. Então, por exemplo, muitas vezes quando eu vou avaliar um cliente, o cliente chega, só de olhar para o corpo dele, eu já tenho um monte de dicas do que aconteceu na vida dele, como ele funciona, como ele sente, como ele pensa, como ele age, como ele lida com as dinâmicas, isso pela leitura corporal.
Então, o corpo já me dá uma dica. E eu, normalmente, eu falo algo assim, na minha... A forma como eu trabalho é assim. Isso aqui são os problemas que os clientes acreditam que têm. Então, isso aqui. Eles acreditam que tem esses problemas. Ah, meu problema é esse. Fernando, eu tenho problema aqui, problema no casamento, problema financeiro, eu tenho problema na sexualidade, eu tenho problema com o trabalho, eu tenho problema com os filhos, eu tenho problema com doenças, eu tenho um monte de problemas. E uma coisa que eu observei é que todos esses problemas que o indivíduo carrega, no fundo, tem uma função. A função de todos esses problemas é esconder o verdadeiro problema. E esse verdadeiro problema, quando você consegue identificar, então fazer um diagnóstico e tratar isso aqui, a hora que você descobre isso e trata isso, adivinha o que vai acontecer com esses problemas conscientes? Vão embora. E eu passei muito tempo da minha vida trabalhando nisso aqui. E cada vez que eu trabalhava nisso aqui, conseguia resolver uma coisa, outra coisa, o que acontecia? A hora que resolvia, o problema principal começava a aparecer. E aí as pessoas faziam o quê? Tuf! Traziam a dinâmica de volta. Voltavam com o mesmo problema ou criavam novos problemas. Por quê? Para esconder isso aqui. E aí eu comecei a trabalhar, quando já trabalhava na área da psicoterapia corporal. Então eu fiz especialização em análise bioenergética, biossíntese e biodinâmica. Então essas três especializações são as mais importantes no mundo neo-reichiano. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver que através do corpo era possível identificar o verdadeiro problema. Através da doença, que é a psicossomática, eu também chegava aqui. E aí quando chegou a constelação, nossa, outra ferramenta para chegar aqui. Então, quando tem essas três ferramentas, a leitura corporal, a linguagem da doença e a constelação sistêmica, todas me levam para esse mesmo lugar. E a constelação tem uma vantagem interessante, porque na constelação eu posso mostrar para o cliente o problema que está lá, porque nos outros eu via, mas como é que eu ia mostrar para ele? Quando ele monta a constelação, e quando ele faz a constelação de grupo também, as dinâmicas ficam evidentes. Então, a ferramenta da constelação, para mim, somou muito ao trabalho que eu estava fazendo. E assim como eu também agreguei a abordagem da leitura corporal e também a psicossomática para ter uma compreensão melhor do que seria isso aqui. E isso aqui é a origem da dinâmica sistêmica, a origem do emaranhamento sistêmico. Inclusive, até em constelações, eu vejo muitos consteladores que também estão focados nessas dinâmicas aqui. Então, a própria constelação. Se a pessoa começa a trabalhar na dinâmica que seria superficial, isso aqui é problema secundário e terciário. E se não trabalhar no problema primário, aí o que vai acontecer? Uma coisa que eu recebo toda hora. Ah, Fernanda, eu já fiz um monte de constelações e não adiantou. Mas, do mesmo jeito, fez constelação, fez terapia, fez um monte de coisa e não adiantou. E adivinha por que não adiantou? Porque não chegou na causa verdadeira do problema. Trabalhou o quê? A dinâmica secundária e terciária. E aí, quando eu vejo a dinâmica, a leitura corporal, ainda tem uma outro detalhe importante da leitura corporal, que é assim, essa dinâmica corporal que eu falo da contar a história é a leitura passiva. E tem a leitura ativa. A leitura ativa é quando eu coloco uma pergunta ou um tema e eu vejo a reação da pessoa à pergunta. A reação que essa pessoa tem àquela pergunta, eu vou ver de onde ela a resposta, como é que ela lida com a pergunta, quanto tempo ela demora para responder, como ela responde, o tom de voz, o jeito, o corpo, fechou, abriu, desviou, bloqueou. Tem uma série de dinâmicas que vão me dizer se a resposta desse indivíduo é uma resposta verdadeira ou se essa resposta ela está vindo para esconder o problema. Então, isso é o que eu falo de leitura dinâmica. Então, eu observo a forma como se expressa, expressões faciais, expressões corporais, gestos, posturas, distância, afastamento, tom de voz, tudo isso aqui é uma leitura dinâmica. E uma outra área que eu trabalho também na leitura corporal, quando eu vou fazer trabalho de grupo, é a leitura corporal dos representantes. E uma coisa interessante é assim, muitas vezes você tem um representante lá que você pergunta para ele, o que você está sentindo? Ele fala, não estou sentindo nada.
Só que quando você olha para a mão dele está fechada, com raiva. Quando você olha, a mão dele está escondendo alguma coisa. Então, o corpo do representante também está passando informações que vão ajudar e muito a você conectar com o verdadeiro problema que está lá. Então, eu utilizo isso com o cliente e utilizo também com os representantes, porque o corpo dos representantes me passa uma série de informações. Então, quanto mais informações eu conseguir pegar do sistema, do corpo do cliente, eu tenho mais possibilidade de fazer diagnósticos, e isso vai orientando o diagnóstico e me orienta o tratamento também. Então, dentro dessa dinâmica da constelação, quando eu coloquei essa psicoterapia corporal junto com a constelação, para mim foi um casamento impressionante, com resultados maravilhosos. E é isso que eu faço nesse meu trabalho, agregando. Tem uma universidade na Argentina que esse ano talvez me convide lá, eles vão ver se eles começam a trabalhar dentro dessa área. Então, nós estamos começando a conversar, mas você vê, é fora do Brasil, né? Muito louco. Mas aí você estava falando assim, porque a nossa medicina é focada demais na doença e não na saúde. Sim. E a medicina está focada não para olhar para o doente, o indivíduo em si, está olhando para a doença. E esse é um sério problema. Até a gente estava colocando que isso aí é a base hipocrática, é a mesma base que segue a medicina tibetana, a medicina oriental, a ayurvédica. Todas olham para o indivíduo e esse indivíduo na relação com ele mesmo e com o meio. E quando essas relações estão enfermas, ele vai adoecer. Então, quando ele não segue o caminho da natureza, ele adoece. E isso, essa essência, você vê na medicina hipocrática, como também vê na medicina oriental, todas essas você foi descrevendo, e que, felizmente, estão começando a ganhar mais valor. E aí, você está falando assim, de exemplos práticos. É muito interessante que, por exemplo, frequentemente eu recebo pessoas que vêm de vários anos e anos, décadas, às vezes, de terapia, de análise, em vários locais, que rodam e estão sempre na mesma situação. Aí fica assim, aí começa, não, porque eu já trabalhei isso, já trabalhei, porque a minha vida é assim. Aí, aquilo que você falou do médico tibetano, eu até sei como é que funciona esse negócio, que é muito interessante, que assim, a pessoa começa a falar que a minha vida é assim, porque a minha relação com a minha mãe é ótima, com meu pai é assim, desse jeito, aí vai descrevendo. Aí eu olho para ele falando, não, não é nada disso. Né? O que eu vejo no seu corpo é muito diferente. O que o seu corpo está me falando, por exemplo, é a relação com a sua mãe é problemática. O que está mais presente no seu corpo é a relação que você tem com o seu pai. Frequentemente a pessoa chega e fica criticando, porque meu pai, isso, eu brigo com meu pai, eu faço uma coisa, a relação mais presente é no seu pai. O que está tendo problema aqui é na relação materna. Veja, isso aqui já está me dando dicas do que vai acontecer na constelação. E aí, observando a dinâmica, por exemplo, se eu olho o corpo da pessoa e se eu identifico que tem uma característica que a gente chama assim, de um traço de caráter esquizoide. Nesse traço de caráter esquizoide, então, por exemplo, você olha a pessoa, ela tem um olhar que ela não foca, ela parece que está olhando sempre para o mundo da lua. Sabe a pessoa que está sempre no mundo da lua, tem dificuldade de contato, dificuldade de ficar perto. Então, tem algumas características que me chamam a atenção, eu vejo. Aqui tem uma característica esquizoide muito presente. E aí eu vou ver tipo de doenças que ela costuma ter, geralmente alergia, está cheio de barreiras para não fazer contato com as pessoas, ela tem uma vida mais solitária, a tendência dela é ficar sozinha. Isso tudo é esquizoidia, né? E aí eu sei que a origem do problema é no mundo intrauterino, quando, no período da gravidez, essa mãe passou por algumas situações que foram complicadas. Então, por exemplo, eu sabendo, através da análise do caráter, eu começo a saber de onde veio o problema, eu tenho noção do que eu preciso pesquisar, até na constelação. Porque eu tenho noção, é por aqui, procura por aqui que eu vou achar. Então, tem uma dinâmica de maternagem que tem um problema. Aí eu vou ver o que aconteceu naquele período. Então, por exemplo, para que esse casal engravidou e para que esse filho chegou naquele momento, naquela situação.
esse filho ele veio do excesso do amor dos pais ou veio da falta do amor dos pais? Geralmente nessa dinâmica veio da falta. Esse filho veio por alguma dinâmica que não era uma dinâmica tão boa. Então, quando eu começo a observar a dinâmica, aí se eu vejo o indivíduo que tem um traço de caráter mais oral. Então, a tendência dele, por exemplo, ele senta, a tendência dele é se aproximar mais, se possível, tocar, pegar, e aí fica assim, eu vim aqui para você cuidar de mim, para você resolver o meu problema. E aí ele começa a se queixar do mundo, queixa de tudo, porque ninguém olha para mim, porque ninguém cuida de mim, porque... Cara, eu já sei qual é o traço de caráter dele. Ele é um traço de caráter oral que, no fundo, parece o quê? Um bebê que está no berço esperando que a mãe venha e perceba a dor dele, o problema dele, para cuidar dele. E se ele está preso nesse trauma, ele reproduz esse trauma nos relacionamentos afetivos. Por exemplo, se eu tenho esse traço de caráter oral, a minha queixa em relação à minha mulher não olha para mim, minha mulher fica longe, a minha mulher não cuida de mim, a minha mulher não vê minhas necessidades, a minha mulher só pensa nela e eu estou aqui. A queixa dele é uma queixa de abandono, estou sozinho, ninguém cuida de mim. Esse tipo de queixa. E aí, se você olha para o corpo dele, ele tem um traço de caráter que é oral. Você vai ver um rosto que parece mais um bebê, a postura dele que não tem tanta forma. Então, você começa a identificar no corpo, na dinâmica, o jeito de pensar, sentir e agir. Isso tudo vai dando dicas fundamentais de onde veio o problema. Então, quando você utiliza a análise do caráter, consegue observar aonde foi a raiz do problema. Então, fica mais fácil saber, por exemplo, na constelação, eu sei que eu tenho que colocar um foco maior nessa dinâmica. Aqui a dinâmica tem a ver, por exemplo, com o traço de caráter rígido que ele tem. Isso aqui é no período mais dos 3 ou 5 anos, quando tem a entrada da função paterna e tem uma dinâmica de sexualidade dos pais, e de repente essa criança ficou enroscada ali. Então eu já tenho noção do que fazer. É como, por exemplo, você leva o carro no mecânico, e aí o carro chega lá, o carro não liga. Tá, não liga por quê? O que não liga? Quando você dá o sinal na chave lá, eu sou meio antigo, né? Estou na chave assim, hoje em dia no botão, né? De repente é só no pensamento já liga. E aí, não, o carro, o que ele faz? Ele fica assim, e não consegue funcionar? Não, ele não faz nem esse barulho, ele faz assim, tec, tec. Falei, você já tentou ligar as luzes? Tentei, não funciona. Bom, já tem noção que é problema de bateria. Ou a bateria já acabou, ou então não está recarregando a bateria, tem algum problema na parte elétrica. Agora, se ele vai e fica e não pega, de repente, primeiro dá uma olhada no tanque de combustível, que de repente está vazio, né? E às vezes uma coisa tão besta que está lá, está vazio o tanque, não tem? Ou então tem algum problema na parte de alimentação, de combustível, assim por diante. Então, quando você já tem noção, você não precisa mexer no carro inteiro para descobrir onde está o problema, mas você já tem uma ideia do que precisa ser trabalhado para descobrir o problema que está acontecendo lá. E aí, de novo, é um campo de informações. O corpo da pessoa vai me dando esse campo de informações. Então, exemplos, por exemplo, às vezes tem dinâmicas que eu observo no cliente, e aí, se eu vejo essa dinâmica que faz parte do traço de caráter, de repente eu olho para ele e falo assim: a sua tendência é montar relacionamentos desta forma, onde você se sente assim e o outro faz isso. Nossa, como é que você sabe? Ué, como é que eu sei? Está escrito em você. Por exemplo, se tem um indivíduo que tem um traço de caráter rígido, que a gente fala, esse traço de caráter rígido, a pessoa tem tendência a montar relacionamentos triangulares. O que são relacionamentos triangulares? Eu vou ter a minha mulher e sempre vai ter uma terceira pessoa. Ou a minha mulher tem um outro homem, ou eu vou ter outra mulher e começa a montar esse tipo de relacionamento. E se tirar um, lá vem outro, lá vem outro. Aí são dinâmicas triangulares. E as pessoas entram nessas dinâmicas e nem percebem que estão reproduzindo um trauma infantil. Agora, imagina as dinâmicas sistêmicas que vão acontecendo nessas histórias. E quando eu olho a origem do problema, na origem do problema, também tem o quê? Um emaranhamento sistêmico. E algo que, por exemplo, no início, quando eu trabalhava com a parte só da psicoterapia corporal, o foco era assim: você vê o problema do indivíduo hoje, o que ele está fazendo? Ele está reproduzindo dinâmicas e traumas infantis.
Quando veio a constelação sistêmica, deu uma revolucionada na história. Por quê? O Freud falava que a neurose era repetição do trauma infantil. Então, você fica repetindo seu trauma infantil. Aí, quando vem o Hellinger com a sistêmica, ele fala assim, não, o trauma infantil já é uma repetição de problemas dos seus pais, dos seus avós, que estão passando de geração em geração. Então, é interessante que antes, aqui, eu até procurava o trauma infantil da pessoa. Hoje em dia, parece algo além disso. Você vê que a origem vai mais além. Então, o que está acontecendo? Se eu não presto atenção no que está acontecendo comigo hoje, se eu não sei como lidar com os problemas, eu vou passar automaticamente esse problema para quem? Para os meus filhos. E nem percebo que eu estou fazendo isso. Eu acho que eu estou tomando decisões na minha vida. Eu acho que eu estou optando fazer um monte de coisa. Quando você vai ver, você está só repetindo a história e acha que está fazendo algo novo. Sabe aquela história que fala assim, eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe. Aí, quando fica mais velho, fala, nossa, eu sou exatamente igual ao meu pai e minha mãe. Eu passo exatamente pelos mesmos problemas que eles passaram. Mas eu fiz de tudo para não ser. É interessante, fez de tudo e acabou virando o quê? A mesma coisa. E esse mundo inconsciente é muito interessante, porque conforme eu vou agregando conhecimento do corpo junto com a constelação sistêmica, é impressionante como eles casam. Eu sempre falo assim, essa busca aqui, que eu tenho a leitura corporal, a linguagem da doença e a constelação sistêmica, todos esses três caminhos me levam sempre para o mesmo lugar, a verdade. Isso aqui é um festival de ilusões. A verdade está aqui. Aí, quando você descobre isso aqui, aí eu começo a constatar. Muitas vezes, em treinamento de constelação sistêmica, eu ensino o pessoal, eu vou falar assim, na pesquisa diagnóstica, na primeira fase, só de sentar, olhar o corpo e fazer as perguntas, eu já digo o que vai acontecer na constelação. Não é nenhuma mágica. Falo o que vai acontecer dentro da constelação que vocês imaginam que vai ter na relação do pai e da mãe. Aonde ele entrou, que dinâmica aconteceu. Só de olhar para o corpo da pessoa e pelo tipo de queixa, você já tem noção do que vai acontecer na constelação. E é muito interessante. Frequentemente acontece o quê? Exatamente o que foi falado, aquilo acontece. Por quê? Porque nesse grande campo de informações, é aquilo que você falou, vem um médico tibetano, ele olha lá e fala, tem um negócio aqui. Você fala, mas onde você viu isso? É como eu falo muito de alfabetização corporal. O corpo conta um monte de histórias. A questão é quem consegue ler aquilo lá. É que nem pegar um texto em chinês, que eu não entendo nada de chinês, mas está escrito um monte de coisa lá, mas eu não sei o que está escrito ali. Mas se eu aprender, eu começo a dizer o que está escrito. É esse médico tibetano que você fala, isso. Teve um profissional que eu conheci, um professor meu, ele chama François. Adoro ele. É um grandão, tem quase 2 metros de altura. Uma figura, muito boa gente. Aí ele pega, por exemplo, ele pega aqui no cliente e começa a mexer na musculatura e vai até lá no fundo. Ele começa a contar a história da pessoa nas idades. Aconteceu isso. Analisando o quê? Tônus muscular, a característica desse músculo, dos ligamentos. Ele vai passando pelas faces e vai contando a história que está escrito lá. Aí você fala, mas não é possível, né? Quando você não conhece, você fala, gente, mas como é que faz um negócio desse? O nosso corpo é a memória. O nosso corpo, ele está o tempo todo sofrendo influências do meio ambiente. Então, tudo que está acontecendo aqui fora, tem marcas dentro de nós. Muitas vezes eu coloco assim, imagina, por exemplo, se eu imobilizar um braço. Na nossa época, quando a gente era mais novo, né? Quando quebrava o braço, tem que fazer o quê? Põe no lugar, põe um gesso e fica. Hoje em dia opera, né? Daqui a pouco já está mexendo de novo. Mas lembra quando ficava lá, 2, 3 meses com o braço imobilizado? A hora que você ia tirar o gesso e mexer, o que acontecia? Primeiro, o braço estava duro e não conseguia mexer. E aí você observava o quê? A musculatura atrofiava. Se você ficar com o braço parado, nós temos uma sequência que chama energia, função e forma. Não tem energia vindo para cá, porque não está funcionando. Então, o que acontece? Altera a forma começa a ficar o quê? Atrofiada.
Agora, imagina se eu ficar 2 meses com esse braço parado e 2 meses com esse braço aqui, fazendo uma série de exercícios. Daqui a 2 meses, o que eu vou ver? Olha esse braço e olha esse. Não está mudando a forma? Tá. Por quê? Porque um ficou parado, o outro ficou ativo. É só você observar, você vai ver que mudou. Então, o nosso corpo, ele conta essas histórias. Quanto tem de energia, quanta carga tem, qual é a atividade muscular, se é muito, se é pouco, se tem muita tensão e pouca ação. Tudo isso está escrito no corpo. Se você souber ler o corpo, você vai olhando e vai vendo as histórias. Aí você falou de couraça. O Reich ele chamou muito atenção para a couraça muscular. E depois vieram outros autores e começaram a ver que tem 3 tipos de couraça. Tem uma couraça mental e tem uma couraça visceral também. E aí você começa a observar que isso tudo é o quê? São barreiras que impedem uma comunicação saudável do indivíduo com o meio. E o primeiro meio que todos nós viemos é o quê? Mãe, pai, a nossa família. Ali naquele meio, que é o sistema que nós pertencemos, nos molda para viver o mundo aqui fora, que é o grande sistema que nós temos. E aí, dependendo do que eu aprendi, da programação, dos hábitos, de como eu materializo, ou então, é aquela história, a vida é uma grande quantidade de probabilidades, como na física quântica você fala muito disso. A questão é, o colapso de onda vai ser aonde? A decisão. A decisão é ficar repetindo sempre a mesma coisa. Quer dizer, as possibilidades são várias, mas a pessoa vai lá e, pum, repete a mesma dinâmica. E fala, eu quero fazer diferente. Quanto mais diferente eu quero fazer, mais eu acho e repito a mesma história. E aí o corpo vai mostrando. Se você está sempre fazendo e repetindo, ele vai consolidando um corpo que mostra a forma como você lida consigo mesmo e com a vida aqui fora. Então, o corpo é uma ferramenta enorme de trabalho, que te dá uma informação enorme. Esse médico tibetano, adorei a história, mas é assim mesmo. Eles têm recursos diagnósticos, mas de onde esse cara está tirando isso? Como você vai no médico oriental, ele fala assim, pega um ponto lá e mexe, né? Aí esse ponto aqui, assim, ai, ai, nossa, não tinha nada, mas ele vai naquele lugarzinho lá que tem um meridiano, tem aquele ponto que ele vai, é aqui, ó, aqui tem um negócio. Você fala, mas onde você está? O que você está fazendo? Parece que ele descobre, né? É, porque é uma leitura energética do corpo, sim, né? sim, Você vai sim. vendo a energia. Mas é Você... muito interessante isso. A doença, Isso. basicamente, ela tem 3 níveis, que é energética, funcional e orgânica. Quando Perfeito. tem uma doença energética, então, assim, a distribuição de energia, e muitas vezes quando fala de distribuição de energia, nossa, você é muito esotérico, Fernando, porque você está... Gente, distribuição de energia é onde o sangue vai, porque o sangue é que leva energia, leva oxigênio e leva a glicose, leva aquilo que vai nutrir a célula. Então, se vai um fluxo maior de energia ou menor, então estou vendo o quê? O quanto de energia está indo para aquela região. Essa energia ela precisa estar em equilíbrio. Não pode nem ser em excesso, nem em falta. Basicamente, nas doenças, quando fica assim, hipertireoidismo, hipertensão, tudo que é hiper, quer dizer excesso. Tudo que é hipo, quer dizer falta. Então, nós estamos falando o quê? De desequilíbrio dentro, algo que deveria ser normo, na faixa da normalidade, ou ficou em excesso ou ficou em falta. Por exemplo, a hipertensão. Então, quando o indivíduo tem uma tensão exagerada, o que acontece? Geralmente, tem uma energia enorme dentro dele, só que ele não consegue dar vazão a essa energia. E por que frequentemente não consegue? Deixa eu voltar para os 3. Então, energética, funcional e orgânica. Então, se a energia vai para aquela estrutura, se essa energia está abaixo da necessidade, essa estrutura vai começar a fazer o quê? Funcionar menos. Se essa energia for a mais, ela vai funcionar mais. E aí, se for essa energia está indo por uma necessidade básica, uma relação saudável com o mundo, ok. Então, hora está maior, hora está menor, e assim vai. Por exemplo, a pressão, se você medir a pressão do indivíduo, medir, né? Se eu falar assim, os médicos vão pegar lá, vão aferir a pressão. Se você vai aferir a pressão de uma pessoa que está deitada e uma pessoa que está em pé, é diferente. Por quê?
porque a própria pressão ela vai se adaptar à postura do indivíduo, se ele vai caminhar, se ele vai correr. É uma coisa extremamente dinâmica. Tem gente que acha que aquilo é estático. Não é, ele é dinâmico. Então, eu estou vendo se aquela tensão que tem nas artérias, o sangue fluindo, se está numa tensão saudável ou não. A questão é se é saudável. O que normalmente o indivíduo que tem uma hipertensão faz? Ele geralmente carrega problema dos outros para não ver os seus próprios problemas. Ele vive caçando problema, ele vive carregando o problema dos outros. Então ele vai ficando cada vez a ponto de explodir. Mas tem um problema, ele não olha o problema dele. Então, cada vez ele vai misturar os problemas dos outros na vida dele, sentir o responsável para carregar tudo, e aí o que acontece? Ele vai ter uma hipertensão, porque ele está carregando um monte de dinâmicas dos outros, mas ele não consegue resolver o quê? A sua própria. Então, todos os indivíduos hipertensos, eles precisam parar de virarem esses onipotentes e salvadores, achando que vai consertar o mundo, e começar a olhar para a sua própria dor. E ele faz isso exatamente para não ver a sua dor. Ele vê a dor dos outros para não ver a sua. Então, esse indivíduo, quando é que ele vai ver a própria dor? Quando ele infartar, quando ele tiver um AVC, quando chegar uma hora que ele não terá mais capacidade de cuidar do mundo aqui fora, e ele vai ter que olhar para si mesmo, porque a doença vai fazer ele olhar para isso. Agora, se você pegar sistemicamente, de onde veio essa história, como é que o indivíduo se tornou, criou esse padrão? Provavelmente na infância ele não foi visto nas suas próprias necessidades. E ele ficava o tempo todo, ó, você precisa ver o seu irmão, olha o outro que está mal. Como assim? Você não precisa de nada, é o outro que precisa. Você não tem que se queixar, você tem que ficar resolvendo o problema dos outros. Isso aqui, ó, a base sistêmica vem desse lugar. Quando você vai investigar essa dinâmica, você vai procurar, frequentemente você encontra uma dinâmica desse tipo assim, eu não existo, eu não preciso de nada, é o outro que precisa. Ah, eu tenho que fazer as coisas para os outros. Adivinha de onde veio essa dinâmica? Que não deixa de ser uma programação mental, né? Como assim? Foi baixado um programa e a pessoa segue esse programa até hoje e não percebe. E acha que é assim, a minha vida é essa. Então, quando você trabalha com uma pessoa dessa, por exemplo, teve um cliente que eu trabalhei nessa dinâmica, que ele estava lá cheio de problemas, se arrebentando dos problemas todos, já dando um monte de problemas corporais importantíssimos. E um dia ele chegou no consultório, parecia que ele estava leve, flutuando. Eu falei, ué, o que aconteceu com você? Sabe assim, alguma coisa mudou e para melhor, né? Sim. Aí ele falou assim, Fernando, você sempre me falava uma coisa, mas aquilo não entrava. E esse final de semana fez um sentido enorme aquilo que você tinha trabalhado comigo. Ele falou assim, sabe o que eu percebi? Que a maioria dos problemas que eu carrego, que eu sofro, que estão me arrebentando, não são meus. Eu descobri que a maioria dos problemas são dos outros. Os meus são fáceis. E aí eu comecei a ver que eu não tenho nada a ver com o problema dos outros. Os outros é que precisam cuidar dos problemas deles. E eu ficava acatando. Ele falou, entrou em consciência, teve consciência disso, mas não só na cabeça, mas sabe assim, compreendeu? Ele falou, mas que loucura, o que eu fiz com a minha vida? Para que eu faço tudo isso? O que ele fez? Ele ampliou o nível de consciência dele. Adivinha? A pressão dele, o que aconteceu? Começou a diminuir. A vida dele, ele começou a tomar outras decisões. Mas a hora que ele fica mais saudável, o que acontece? O meio, o sistema, vai puxar ele de volta para o lugar que ele estava antes. Tipo, mas você não vai cuidar da gente? Você não vai resolver nossos problemas? Porque o meio vai puxar ele de volta. E aí ele vai ter que fazer o quê? Não. Não. Por me amar, eu não vou fazer isso. E outra, eu não vou fazer lição de casa para os outros. Para de fazer lição de casa para os outros. Para de ficar numa relação codependente e dependente. Aí ele começou a entender uma série de dinâmicas. O que ele fez? Ele se libertou. Então, a hipertensão, por exemplo, tem muito a ver com isso. Você pode trabalhar, quando você vai trabalhar com doença, você trabalha numa faixa de normalidade. Imagina que isso aqui é o limite superior e inferior. Então, você está numa faixa. Se você tem, por exemplo, esse aqui é o nível de pressão que seria o saudável, está aqui. Se você começar a ciclar aqui em cima, você vai ter hiper. Se você ciclar aqui embaixo, você vai ter hipo.
E se pega, por exemplo, nesse mesmo esquema, doença mental. Vou falar de bipolaridade. É interessante que a medicina adora trocar nome das doenças, né? É a mesma doença, mas adora trocar. Antigamente era mania, depressão e aqui, quando você ia para depressão e para mania. Pronto. Aí trocaram. Aí agora é bipolaridade. É a mesma doença, só troca o nome, que nem fibromialgia. Sabe o que quer dizer fibromialgia? Fibromialgia quer dizer assim, algia é dor, mio é músculo e fibra é fibra. Então, é dor na fibra muscular. Tá. E como é que chamava antigamente? Mialgia. Qual é a diferença? Dor muscular. Não, é fibromialgia, dor na fibra muscular. Gente, vão mudando os nomes, vira... Não, agora é fibromialgia. Sempre existiu essa doença. Como se for... A doença da moda agora é fibromialgia. Não, antes era mialgia. Era dor muscular. Não, a minha é mais chique, tem um nome mais bonito, é fibromialgia. Que quer dizer só isso, dor na fibra muscular. Mas por que uma fibra muscular dói? É interessante. Eu estava falando da bipolaridade. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, se eu ciclo na minha mentalidade aqui, ok, mas se eu vou aqui para cima e belisco essa área aqui em cima, eu posso entrar num surto maníaco. Fico completamente fora da realidade e acima de tudo, achando que eu posso fazer o que eu quiser no mundo aqui fora, perder o contato com a realidade. Mas eu posso vir aqui para baixo e entrar num surto depressivo. Então, é algo assim, eu não sirvo, eu não presto, o mundo vai acabar. A pessoa sai, a mentalidade dela vem para esse lugar estranho. E a bipolaridade é quando vai lá em cima e vem aqui para baixo. Parece uma montanha russa, vai lá para cima e lá para baixo. Então, isso aqui eu já falei a dinâmica de distúrbios mentais. E a pessoa muitas vezes está aqui, ó, a gente vai pulsando aqui. Só que tem pessoas que pulsam muito aqui em cima, tem outras que pulsam aqui embaixo. Isso a gente chama de distimia, que a pessoa está ciclando muito perto do limite. Então, são pessoas que são mais para baixo, não é uma depressão, mas está sempre com um pensamento mais sombrio, negativo. Mas não chega a ser uma depressão, mas mais um pouquinho a pessoa entra. E aqui é a mania. Então, quando chega a bipolaridade, ora a pessoa acha que é a dona do mundo, que pode fazer o que quer, daqui a pouco está lá embaixo, parece que o mundo acabou, não tem mais motivação de viver. E aí o que acontece? Olha lá, está faltando 2 limites importantes, né? E aí é interessante que, se você pesquisa sistemicamente, quais são esses 2 limites importantes aqui? Esses limites importantes têm a ver com a função materna e paterna. Quando os pais, de alguma forma, conseguem colocar um limite saudável onde os filhos vão navegar nesse lugar, não só nas doenças físicas, como nas doenças mentais e emocionais também. É como se esses 2 limites, pai e mãe, montassem um rio para onde o fluxo de energia vai. Agora, quando isso aqui está complicado, esses limites, geralmente os filhos começam a entrar nessa história. Isso é uma dinâmica sistêmica. E aí você está falando também da parte dos pais, né? E aí vem uma coisa importantíssima que é assim. Aí começa, quando eu vou falar as coisas, começa assim, Fernando, você não é cristão, você não sei o quê, você... Gente, porque na Bíblia está escrito assim, honrar pai e mãe. A grande questão é o que é pai e mãe. Aí eu falo assim, existe uma coisa chamada função materna e função paterna. Função materna e função paterna tem a ver com as necessidades da criança. A função materna tem a ver com as necessidades de eu cuidar de mim mesmo, me amar e cuidar de mim. A função paterna tem a ver com a minha conexão com o mundo lá fora, eu trabalhar, fazer conexões com pessoas diferentes da família, ir para a aventura na vida. A mãe, função materna tem a ver com segurança, a função paterna tem a ver com aventura. E nós precisamos, na vida, aprender a dirigir com acelerador e breque. Acelerador é função paterna, breque é função materna. E eu preciso aprender a conduzir minha vida sabendo utilizar essas 2 dinâmicas. Bom, mas o que isso tem a ver com pai e mãe? Todos aqueles que fizeram a função materna e paterna, se eu estou vivo, é porque meu pai e minha mãe fez o suficiente para eu estar aqui. Eles me deram o suficiente para eu existir, estar vivo e estar aqui. Então, existe o quê? Uma função materna e uma função paterna. E, se eu estou vivo, meus pais fizeram a função materna e paterna
de uma forma suficiente para eu estar aqui. Então, eu tenho que ter uma gratidão profunda por tudo que aconteceu. Aí, o que acontece é que existe uma mistura. Eu, quando olho para eles, eu vejo que eles são seres humanos comuns. E esse é um grande problema quando eu fico achando que pai e mãe é um ser mágico e divino. A função é divina. Quem executa a função é um ser humano adulto. Então, existe algo que eu trabalho muito na dinâmica de psicossomática que vem no Grodeck, ele fala muito da dimensão infantil e a dimensão adulta. Essa visão que eu tenho para os pais, que os pais são deuses, ou eles são tudo, ou eles são nada, ou eles são os deuses, ou são os demônios da vida, isso é uma visão infantil. E essa visão infantil é a base das doenças, porque você fica assim, ou eu vou ter que aceitar tudo que meus pais fizeram, só que meus pais também tinham uma série de problemas. E não faz sentido, eles já sofreram com aqueles problemas, aí eu vou pegar e carregar esses problemas comigo também. Mas, gente, isso não tem nexo, uma coisa dessa. Uhum. Não faz sentido, eu vou carregar o problema que eles carregam. Quando eu sou adulto, eu consigo identificar o que é saudável e o que é doentio dentro da minha família. Então, tem uma dinâmica que eu utilizo muito em constelação, que veio até da psicossomática, que é assim: eu amo os meus pais. Eu agradeço profundamente tudo de bom que eles fizeram por mim. Como adulto, eu olho, identifico e valorizo. Eu também posso identificar as coisas negativas que tiveram com os meus pais. E isso não tem problema nenhum. Meus pais não precisam ser as coisas mais perfeitas do mundo. Se eu mostro para os meus filhos, por exemplo, que eu sou o cara mais perfeito do mundo e para dar certo eu tenho que ser perfeito, meus filhos vão ficar todo arrebentados, porque fica assim, mas eu não sou um perfeito. Quando eu sou um ser humano comum, fala assim, eu sou um ser humano comum com qualidades e defeitos. E deu certo para mim. Você também, filho, vai ser um ser humano comum com qualidades e defeitos. Então não fica aquela coisa do perfeccionismo ou da idolatria. Essa idolatria, esse perfeccionismo, isso é a base de um monte de doenças físicas, mentais e emocionais. Olhar para a realidade. Então, assim, eu amo os meus pais. Aí eu tenho uma dinâmica, você falando no mundo oriental, eu tenho uma dinâmica que é isso aqui, ó. Isso aqui é o Abhaya Mudra. O Abhaya Mudra é uma postura do adulto. Então fica assim, queridos pais, eu recebo de vocês tudo de bom que vocês puderam me dar. O amor, carinho, afeto, atenção, cuidados, tudo que vocês fizeram como pai e mãe, que foi bom para mim, eu pego tudo isso e coloco no meu coração. No meu coração, meu pai e minha mãe são adultos, se amam, eu sou fruto desse amor, e o tempo todo os meus pais estão me estimulando e abençoando a seguir para a minha vida e ser quem eu quero ser. Vai. Esses são os pais que eu tenho no meu coração. É como alimento, eu absorvi o lado bom. Agora, tem as dinâmicas negativas dos meus pais. Isso é realidade. E não tem problema nenhum em relação a isso. Cabe a mim o que fazer. As coisas boas eu pego, as coisas doentias que eles carregam, eu deixo no passado. Isso não me pertence. E isso não são meus pais. Isso são problemas que essas pessoas carregam lá do passado. E eu também não estou dizendo que eles são as piores coisas do mundo ou eles são os culpados de tudo. Eles são pessoas que estão carregando problemas do passado. Agora, cabe a mim escolher o que eu vou pegar dos meus pais e o que eu vou deixar para trás. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu estou fazendo algo parecido com um aparelho digestivo. É assim, você come, parte que você comeu, você vai absorver. Aquilo que não é saudável, você põe para fora. E se você ficar mais saudável ainda, quando você identifica que aquele alimento não é tão saudável, você põe uma distância. Fala, isso eu não vou comer, sabe? Isso aqui eu não vou colocar dentro de mim. Por quê? Porque eu aprendi na minha vida que isso aqui me faz mal. Então, eu posso colocar uma distância de dinâmicas negativas, que não são só dos meus pais, são da vida como um todo. Eu estou aprendendo. Então, essa dinâmica em relação aos pais é muito interessante, que assim, eu olhando para os meus pais hoje adultos, assim, eu amo os meus pais, coloco tudo de bom que eles fizeram no meu coração. Eu ponho distância nos problemas que esses dois seres humanos carregam e que tanto atrapalharam a vida deles e a relação que eu tive com eles. Isso eu vou colocar distância e vou aprender. E com isso, com esse aprendizado, eu vou passar para frente
algo melhor. E também valorizo e agradeço meus pais até por esse aprendizado, porque eles estão me dando a oportunidade de fazer algo mais saudável para a família. E aí vem um contexto interessante, que família não é meu pai e minha mãe. Família são milhares e milhões de gerações que tem lá atrás. Se eu falar que família é só meu pai e minha mãe, tem alguma coisa errada. Isso aqui faz parte da família, é uma família nuclear. Mas se eu olhar para todos os antepassados que estão lá, de repente, os meus pais vieram de uma dinâmica dos meus avós, sei lá, teve uma guerra, teve um trauma importante algumas gerações atrás que desviou o caminho da família do que é saudável. E aí, sei lá, meus bisavós, meus avós estão fugindo ou saindo da dinâmica saudável de vida e nem percebem que estão fazendo isso. Quando eu, como membro da família, consigo ver essas dinâmicas doentias que estão aqui, por amor à família, eu vou trazer a família de volta para a estrada natural da vida. Algum trauma importante que aconteceu lá atrás, o que eu vou fazer? Eu aprendo e trago a família de volta. Quando eu estou fazendo isso, eu amo a minha família. Eu estou fazendo algo que é levar a minha família de volta para a estrada da natureza, a jornada de vida saudável da natureza. Se os meus pais vieram de dinâmicas, por exemplo, de guerra, de destruição, de assassinato, eu tenho que alimentar essa porcaria tudo de novo? Não faz sentido isso. A guerra acabou. O mundo, para que repetir essa dinâmica? E quando a gente tem consciência disso, por amor à família, por amor aos meus pais, eu vou dar um futuro para os meus pais no meu coração. No meu coração eles são adultos, se amam e são maravilhosos. Aqui, ó, eu peguei a essência deles. Sabe como lapidar uma pedra preciosa? Eu estou olhando aqueles dois seres lá e estou lapidando e pegando o melhor deles. E esse melhor deles eu amo e reverencio aqui. Mas eu tenho que tomar cuidado com os problemas que eles carregam, porque é natural. Então, eu estou vendo algo que é saudável. O que é bom, sim. O que não é bom, dou distância. E vou fazer o que com os meus filhos? A mesma coisa. Queridos filhos, vou oferecendo o melhor que eu tenho para vocês. É o que está aqui. E também autorizo vocês a seguirem para a vida e serem diferentes de mim. E deixar os problemas que eu carrego comigo. Vão cuidar da vida de vocês. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. O que é isso? Identidade, liberdade. E liberdade é amor. E quando eu consigo fazer isso, esses filhos, e eu também, tenho a possibilidade de escrever na minha história pessoal ou na história da família novas páginas com histórias diferentes. Eu estava falando, tem pessoas que parecem estar sempre de castigo, repetindo sempre a mesma história. Escreve, o que você escreveu até agora, esses anos todos? É sempre a mesma coisa. O que você vai escrever daqui para frente? Se bobear, vai escrever a mesma história. E aí eu vou escrever a mesma história dramática, traumática da minha família? O que eu vou colocar na minha família? O lado saudável ou doentio? Quando você começa a entender essa dinâmica, você vai vendo como se libertar dos emaranhamentos. Olhar para eles, aprender com eles e fazer algo muito mais saudável para a família. O que é isso? É um tratamento das doenças sistêmicas que tem na família. Aí eu pego o saudável. E está cheio de pessoas que acham que tem que fazer uma reverência ao lado doentio do pai e da mãe. Fala, gente, não faz sentido isso. Eu faço uma reverência ao lado saudável deles. E por amor, no meu coração, eles não são mais doentes. Eles estão aqui. E não é uma negação, muito pelo contrário. Parte deles, em essência deles, eles são indivíduos extremamente saudáveis. Então, nisso eu estou fazendo. Eles estavam presos em dinâmicas do passado. E como você falou lá atrás, não tinha esses recursos que nós temos hoje. Não tinha esses recursos de fazer uma terapia, de fazer uma constelação, de poder identificar os problemas e se libertar. Eles fizeram o melhor que eles podiam, como eu também estou fazendo o melhor que eu posso. Então, quando existe esse tipo de visão adulta do sistema, é a grande possibilidade de ver os problemas, colocar distância dos problemas e valorizar as coisas boas. E o adulto sabe fazer essa discriminação. Se eu tenho uma visão infantil, eu tenho que aceitar meus pais exatamente do jeito que eles são. Aceitar eu aceito, mas dizer que daquilo tudo é certo, ou então dizer que eles são todos errados. Ou é 0 ou é 1000. Não é nada disso. Tem dinâmicas diferentes. Isto aqui sim, isso aqui não.
E quando eu faço isso, estou honrando a função materna e paterna, e valorizando esses seres humanos que eu sei que fizeram o melhor por mim. Dentro daquilo que eles vieram, do que eles fizeram, eu tenho certeza que eles fizeram o melhor. Então, eu não estou aqui para julgar absolutamente ninguém. Eu estou aqui para aceitar meus pais do jeito que eles são, e a questão é o que eu vou fazer com tudo que eles fizeram comigo. Eu posso valorizar as coisas boas e minimizar e pôr distância nas coisas piores. Mas tem gente que faz o contrário, né? Tem gente que só fica vendo porcaria. E tem gente que parece que nunca quer ver os problemas que eles carregam. Quem não vê os problemas, repete. É simples. Se eu tiver cego aos problemas, adivinha, eu vou repetir e pior, vou passar para os meus filhos o mesmo sofrimento que os meus pais passaram. E digo que chama isso de amor. Vê se tem cabimento. Isso aí não é amor, cara. Isso é amor à doença, não é possível, cara. Então, eu aqui, como é que eu posso ajudar meus pais a ficarem mais saudáveis? Sinceramente, no meu coração. No meu coração, eles são seres maravilhosos. Eu absorvi o que é bom deles. Sabe assim, fazer uma lapidação de uma pedra preciosa? Meus pais são uma pedra preciosa. Se você olhar de fora, parece uma pedra que não é uma grande coisa. Mas quando eu dou uma lapidada, eu vejo como seres humanos, em essência, a beleza que eles têm, e eu sou fruto dessa essência maravilhosa que eles têm. Não do cascalho, mas aí essa é a valorização do adulto, como ele pode seguir para a vida. Quando a gente coloca um conhecimento junto com o outro, esses dois conhecimentos têm o mesmo objetivo, então eles vão se somando. E eu acredito que a live da semana passada e essa seguiram por esse caminho. Então, são duas forças seguindo para o mesmo objetivo, caminhando de uma forma diferente, mas agregando e integrando para chegar no objetivo final. Que, no fundo, é a mesma coisa. Por exemplo, uma relação de pai e mãe, são dois seres humanos que, olhando para a vida, cada um do seu jeito, vai dando um direcionamento melhor para aquela família e para aqueles filhos. E você falou umas coisas muito interessantes que me lembra muito a frase do Sartre, que ele fala assim: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. E aí eu sou adulto e eu vou tomar uma atitude. E outra coisa assim, quem fica criticando os pais, no fundo, está querendo também abrir mão da sua responsabilidade. Foi a vez deles fazerem isso, agora chegou a nossa vez de fazer. Então, nós que vamos aprender, eles vão fazer algo diferente. Então, eles fizeram a parte deles. Agora, eu peguei o bastão e eu vou fazer a minha parte para a próxima geração. E eu sempre lembro uma história que eu tive com a minha filha, a Luísa, que hoje é consteladora também. E aí, uma vez a gente estava sentando, dois adultos conversando, um pai e uma filha conversando, em cima de várias dinâmicas que aconteceram dinâmicas sistêmicas, emaranhamentos e problemas. E eu lembro que eu estava falando com ela e falei assim: filha, sinto muito. Tanto eu como a sua mãe não fomos seres tão bons e tão perfeitos para oferecer para você uma vida mais saudável. Sinto muito, essa é a realidade. Agora, uma coisa eu sei que eu fiz o melhor. E eu sei que hoje eu continuo fazendo o meu melhor, só que o meu melhor muda a cada dia. E eu espero que, se você aprender isso, isso vai ser ótimo, porque a cada dia a gente fica melhor. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas filha, sabe uma coisa que eu estou olhando para você? Eu até agradeço por não ter sido tão saudável. Porque se eu fosse muito saudável, eu não casaria com a sua mãe. E se eu não casasse com a sua mãe, você não existiria na minha vida. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Ainda bem que eu era menos saudável e graças a esse encontro você existe. E eu não consigo ver a minha vida sem você. Então, até essas dinâmicas de emaranhamento também nos direcionam e levam a certos encontros e possibilidades, são mágicas, são únicas. Então, até agradeço os meus emaranhamentos, que graças a eles eu também tenho algo muito maravilhoso. E Deus escreve de um jeito, como falo, Deus escreve certo com linhas tortas, né? Esses emaranhamentos são as linhas tortas. Agora, cabe a cada um de nós pegar a essência de tudo isso e levar a nossa família para um lugar melhor. Agradecer a todos, não só nossos pais, a todos os nossos antepassados que fizeram o que tinha que ser feito para chegar aqui. Se um deles falhasse, nós não existiríamos. Então, todos eles, do jeito deles, imagina quanta desgraça eles passaram, quantas tragédias, quantas coisas ocorreram lá atrás. E quem sou eu para ficar julgando as pessoas que fizeram algo lá atrás? Quando eu me sinto superior a isso, isso aqui é um problema sistêmico enorme.
eles são muito maiores. E graças a cada um deles eu cheguei. Agora cabe a mim pegar tudo de bom que eles fizeram e valorizar. E essa é a nossa função, nós como profissionais. Uma das funções também é estar aqui levando esse conhecimento o máximo possível de pessoas para que elas saibam que existem recursos para ter uma vida melhor. Tem vários recursos que nossos pais não tiveram. Imagina o que era ter dor de dente há 200 anos atrás. Imagina hoje. Então, fica assim, as pessoas hoje não têm uma visão do que era aquele mundo, né? Como também agora, a partir de agora é a minha vez, agora eu vou fazer o meu melhor. Mas quando eu fico criticando o passado, é para não assumir a responsabilidade do presente, né? E aí depois eu digo que o problema é sempre dos outros. Não, vamos ser adultos, pegamos o melhor, vamos fazer o nosso melhor e vamos levar para as próximas gerações o lado mais saudável possível da nossa vida. E se a gente tiver um local, a gente sabe qual é o direcionamento para a vida, eu falo assim, Fernando, com tudo isso você sabe, isso é perfeito. Eu não, eu estou sempre a caminho de algo melhor, mas tem muitos emaranhamentos meus que eu identifico e preciso resolver, é natural isso. Então eu sei para onde caminhar, mas eu não cheguei, felizmente não cheguei, que tem muita coisa para fazer. Porque quem achar que já chegou lá também sinto muito, é uma ilusão. Isso é ilusão. A gente está sempre a caminho de algo melhor. E se puder ensinar os filhos e as pessoas, e a cada um que está assistindo aqui, que existe um caminho para seguir, existe como se fosse um farol que mostra para onde a gente deve seguir, isso orienta, como se fosse uma bússola para a vida. O duro são as pessoas perdidas que não sabem o que fazem. De repente você fala, estou aqui e preciso ir para lá. Mas jornada é longa. Se a jornada é longa, não demore para dar o primeiro passo, porque se demorar, vai seguindo. E depois você vai fazer a sua parte, passa para a próxima geração, mas é por ali. E aí vai passando. E aí é uma continuidade. Eu sempre falo que o amor nos eterniza. Então, quando agora eu sou pai e mãe, eu estou fazendo o quê? Amando meu pai e minha mãe, porque eu estou pegando tudo que eles me ensinaram para seguir para frente. E vou ensinar isso para os meus filhos, para que eles também sejam pais dos filhos deles. E isso vai passando para frente. Então, no amor, nós ficamos eternos, porque esse amor que chegou até mim veio de todos os antepassados. E quando eu passo para os meus filhos, eu vejo nos meus netos, o que eu estou vendo lá? A nossa essência seguindo. A matéria vai embora, mas a onda do amor da família persiste e segue. E agora eu confio nas mãos dessas próximas gerações que estão vindo e podendo levar para um lugar melhor. Eu fiz a minha parte, meus pais fizeram, meus antepassados também. E agora os meus descendentes também têm essa missão de levar a família para um lugar mais saudável. Tem jeito de seguir? Tem. Tem como seguir? Tem. Hoje em dia dá para saber melhor? Dá. Boa jornada de vida para todos nós. Para você, para mim, para todo mundo que está assistindo aqui.